noite para você que está ligadinho no Gazeta Esportiva do outro lado da telinha e para todo mundo que está aqui no estúdio também trabalhando junto com a gente. Começamos agora mais uma edição completinha do nosso querido programa. Se você quiser ficar bem informado, fique com a gente até às 7 da noite. E comigo nessa bancada está meu querido, meu eterno tetracampeão Miller. E o espadachim da notícia, Thiago Salazar. Fala, gente, boa noite. Aliás, hoje tem aula aberta, hein? Hoje tem aula aberta, eu, Silvestre e Thiago Salazar aqui na Faculdade Casper Libero falando como que é a cobertura de uma Copa do Mundo logo mais às 7 da noite. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais, porque já está tudo lotado. Impressionante a procura, né? Lista de espera e tudo mais. Impressionante, credibilidade da Casper Libero, né? Hoje é dia de falar sobre a grande vitória do Santos na Série B, já que entra em campo daqui a pouquinho é o Timão, mas pela Copa Sul-Americana. Tem ainda a preparação do São Paulo para encarar amanhã o Cobressal. E quer saber de uma novidade? Rames Rodrigues está fora de novo. Contou a novidade, né? José Paz vai contar tudo isso pra gente, né, Zé? Ei, Zé, parece que eu já dei essa notícia e você também. No Palmeiras, o mercado da bola está movimentado. Tem jogador na mira do Verdão e você vai saber logo quem é. Porque saindo a gente já sabe, mas logo mais você vai saber quem o Verdão quer. Tem ainda as últimas decisões da CBF em relação à tragédia no Rio Grande do Sul. A gente conta tudo isso para vocês depois dessas dicas. Bora pro jogo! E sem perder tempo, eu já quero mandar um beijo muito carinhoso para dona Leonor, que é a vovó do meu querido Bruno Calió, editor que trabalha aqui com a gente. Dona Leonor, um beijo muito gostoso para a senhora. Muito obrigada por todos os docinhos, pelo brigadeiro, aquele assim de coco que a senhora me mandou também. Comi aquilo com café. Um beijo grande para a senhora, o pessoal da produção também experimentou, mas alguns, porque o resto comi tudo eu. Um beijo grande para a senhora, queria muito te dar um abraço, viu? Se a senhora um dia quiser, tá mais do que convidada para tomar um café com um bolinho aqui comigo, tá? Um beijo. E eu também já quero a participação de você que nos acompanha, nossa enquete do dia. O que vai dar? Qual vai ser o resultado do jogo entre Nacional do Paraguai, Nacional do Paraguai e Corinthians pela Copa Sul-Americana? O Corinthians parece que tá indo, hein? Vitória do Nacional, empate ou vitória do Coringão? Entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Vai ter palpitômetro ou não, diretor? Não vai ter palpitômetro, eu pergunto. O que vai dar, Salazar? Empate, vitória do Corinthians ou do Nacional? Acho que o Corinthians vence. O Nacional, Miller, pelo que eu vi aqui, muito fraco. O craque, o mito, a lenda? O Nacional vai levar um sacode do Corinthians. O Corinthians vence o Nacional. Eu também acho. Da Coringão! E daqui a pouquinho a gente vai falar desse jogo de logo mais do Coringão pela Sul-Americana. Antes, tem o Santos, que segue com 100% de aproveitamento na segunda divisão. A vítima da vez foi o Guarani, na Vila Belmiro. Tem show do Peixe na sua telinha. 3 jogos na Série B e 3 vitórias. Esse é o Santos, que recebeu o Guarani ontem na Vila Belmiro, ainda sem torcida e, goleou. Mas o Peixe, é bem verdade, sofreu um pouquinho no começo, viu? Olha só o Luan Dias carimbando o travessão do João Paulo aí. A porteira só foi abrir aos 31 minutinhos do primeiro tempo, quando o Guilherme bateu cruzado e fez 1-0. Pouco depois, o Diego Pituca arriscou de muito longe e marcou o segundo gol do time do técnico Fábio Carille. Ainda na primeira etapa, deu tempo do Gil, dando uma de centroavante ali, a anotar o terceiro. Mas, em uma checagem polêmica do VAR, que gerou muita reclamação do Santos, já que a bola chegou até o zagueiro depois de um toque do jogador do Guarani, rapidinho selou a vitória. O Morelos aproveitou o rebote e fez o terceiro. Enquanto o Giuliano, pouco depois, fechou a contagem santista. O Guarani chegou a diminuir com o Caio Dantas de pênalti, mas ficou nisso mesmo. Placar final, Santos 4, Guarani 1. Acho que a gente começou o jogo um pouquinho disperso, tomando decisões erradas. A gente tinha passado para os nossos atletas que o jogo seria pelos lados para chegar com cruzamento ou passe no chão.
mas vindo essa bola da lateral, a gente começou a forçar um pouquinho o jogo por dentro e não ficou legal para nós, começamos a perder e correr errado. Mas depois se assentou, entendemos qual que era a leitura do jogo, começamos a criar oportunidade, começamos a cruzar, começamos a chegar na área. Uma vitória legal, segundo tempo manteve, coloquei o elenco para rodar um pouquinho, dar minutagem para alguns jogadores, principalmente o William, depois de 2 meses aí voltando. Bastante feliz, liderança, que era o objetivo, chegar a 9 pontos, parabenizei o grupo todo por isso. Vamos combinar que se continuar desse jeito, já está de volta, né? Para casinha. Michele, boa noite mais uma vez para quem está assistindo o Gazeta Esportiva. No ano passado, quando o Santos corria risco de rebaixamento, eu falava assim, o problema não é cair. Claro, cair é um grande problema, mas assim, o receio do santista deveria ser no temor de não conseguir voltar. Ah, mas vai voltar. Né? Só que essa Série B, com o elenco que o Santos montou, com a reformulação promovida pelo Marcelo Teixeira e principalmente por esse ano a Série B não ter outro time grande a não ser o Santos, facilitou um pouquinho as coisas, né? O cenário mudou completamente e agora eu estou com você. Tudo leva a crer que o Santos não vai ter grandes problemas para voltar à Série A. Ótimo torcedor santista, infelizmente precisou passar por isso, que sirva de lição. Desse jogo, o que eu gostaria de destacar, Miller, é realmente a polêmica do VAR. Porque o VAR errou. Mais uma vez, é inacreditável. Assim, outro dia eu vi até o Silvestre falando aqui, não, eles sabem ali, né? Sabem ler as regras, mas não sabem executar e tudo mais. Mas eu acho que nem isso, porque a regra é muito clara. O impedimento, quando a bola parte do jogador adversário, ele só não deixa de ser impedimento se a bola bater, desviar no jogador. Tá parado ali, tomou uma bolada, chega no jogador, opa, continua impedido, não muda. Agora, se o jogador adversário tenta jogar, inclusive está escrito assim no texto, se ele tenta jogar, se ele faz um movimento e comete um erro técnico, alguma coisa do tipo, opa, é um novo lance. Por isso que a reclamação dos santistas está correta. O gol do Gil seria um gol legal. Já no Campeonato Paulista, o Santos fez uma excelente campanha, né? Diante de todas as circunstâncias negativas do ano passado. E esse ano a gente não vai ser diferente, né? Reforçou mais, né? Qualificou o elenco, equilibrou a equipe, né? Defesa, meio campo e ataque. Esse equilíbrio a gente está vendo nas partidas, nos jogos. O Santos está passeando. Sobrando, né? É um passeio na Série B, né? Esse período esse ano vai ter que ficar na Série B, infelizmente para o Santos, mas o time é muito melhor em relação ao time do ano passado. E, sem dúvida nenhuma, para mim vai já decretar o seu acesso de volta à Série A, o Salazar, com 3 rodadas de antecedência, com certeza. Ele tem que sobrar mesmo, além de ser um time maior, um time melhor, com mais investimentos e tudo mais, só tem a Série B, né, Miriam? Só tem a Série B, não joga nenhum outro campeonato. Então jogou hoje, agora fica relaxando e se preparando até o próximo jogo. Então assim, o Santos não tem motivo para não passar por essa Série B aí sobrando. Tranquilo, né? Bom, agora sim, tá na hora do Corinthians, que logo mais às 7 da noite pega o Nacional do Paraguai, lá no estádio Defensores del Chaco. Você já jogou nesse estádio, Miller? Várias vezes. E aí, é difícil lá? Poxa, inclusive uma semifinal de Libertadores, né? O Zé te garantiu o bicho, né? Garantiu a classificação. Nos pênaltis, né? Um jogo muito difícil, uma pegada assim, o campo horrível, que tinha chovido, né? Estava lotado o estádio. É uma bomboneira, né? Um pouquinho menor. Pior. Bom, é a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já temos a escalação oficial do Timão para esse jogo. Então vamos lá. Me corrija, Salazar, se eu estiver falando algum errado, hein? Carlos Miguel, de novo, 4º jogo, é isso, consecutivo? É o titular. É o novo titular do Corinthians. Carlos Miguel com 2,4 metros. Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. Paulinho, Breno Bidon e Biro. Gustavo Silva, Wesley e Romero. É isso, Salazar? É exatamente isso, Michele. A gente percebe aí nessa escalação. Claro que ele tem alguns desfalques, inclusive eu vou passar aqui ler para vocês, porque a assessoria acabou de mandar aqui. Diego Palacios continua fora por causa de um problema crônico no joelho. Ranielli sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, por isso nem viajou. Rodrigo Garro foi liberado por um ótimo motivo, o filho dele nasceu ontem ou hoje, então por isso também nem viajou. Fausto Vera, dores na região posterior da coxa esquerda.
nem viajou. E o Matheus Araújo, que está em recuperação de uma cirurgia na mão. Além deles, o Pedro Henrique, que teve uma lesão na coxa, continua de fora. A novidade aí é o Yuri Alberto. Estava machucado esse tempo todo, está de volta ao time do Corinthians, mas volta no banco de reservas. Não sei se é porque estava machucado, fora de ritmo e está voltando, ou se o Antônio Oliveira realmente vai manter o Romero como centroavante. Mas enfim, temos um time bastante modificado, com bastantes desfalques, mas a gente viu o Corinthians com bastante desfalque contra o Fortaleza e viu o Corinthians amassar o Fortaleza. Hoje o Nacional, em tese, é um time bem inferior ao Fortaleza. Acredito que tem o Corinthians potencial para ir jogar bem, jogar, vencer e tudo mais, mesmo com esse elenco. A novidade aí na escalação é o Biro, né? O Biro não vinha sendo aproveitado pelo Antônio Oliveira e dessa vez vai ser aproveitado no time titular. Eu acho que ele todo mundo que está ali, a gente já viu jogar, tem jogado nos últimos jogos. A novidade, o diferente aí nessa escalação que a gente está vendo é o Guilherme Biro. Mas tem um detalhe interessante aí que ele manteve a zaga, né? Isso é bom. A zaga dificilmente o jogador ganha ritmo de jogo. Porque o Gustavo Henrique está de volta, viu? Só para lembrar, bem lembrado pelo Miller aqui. Vou até conferir, no banco de reservas do Corinthians, Gustavo Henrique está de volta. Ele também vinha de lesão, está de volta, volta no banco. Aí que tá, ele coloca em prática o critério da bola, né? O Gustavo Henrique, para mim, deve ser titular. Também, estou contigo nessa. Na sequência da temporada, mas ele volta no banco, tem que prestigiar a ótima partida que fez no Química, Michele. E eu gosto do ataque, né? Ataque assim, leve, ataque de movimentação, né? O Romero tem que estar lá. A individualidade. O vai ser o centroavante. A individualidade do Wesley é importante. E o Yuri Banco também, você acha certo? Tá voltando de contusão também, né? Então ele não pode, o Gustavo e o Yuri estão voltando de contusão e os dois no banco. Acredito que não foi muita opção. Acho que é por causa disso mesmo. Exatamente, não pode colocar, até porque senão ele perde a moral com o grupo, né? Porque como é que ele vai tirar o cara que está jogando já várias partidas? Mas viajou? Viajou, tá no banco. Banco de reservas. Tá no banco é porque pode jogar. Sim, mas às vezes não tá 100% ainda. Sim, mas assim, deve entrar no segundo tempo, também né? acho. E é sempre importante ele entrar também, voltar a readquirir a forma, né? Paulinho titular mais uma vez. Sabe uma curiosidade? Você estava falando aqui do Gustavo Henrique e eu fiz lá uma enquete nos meus stories no Instagram. Falei, bom, com o retorno do Gustavo Henrique, quem vocês acham, né? Que tem que sair. E aí coloquei o Kaká, o Félix Torres ou joga os três. Você acredita? O que venceu a maioria, joga os três. Porque o corintiano quer que joga 12, 13. Os caras querem... Aí assim, pessoal, ou seja, tem muito corintiano a fim de ver uma linha de três, o Corinthians com os três zagueiros. Você acha que ia funcionar? Olha, com esses três juntos? Depende de duas coisas aí. Do adversário, o ataque do adversário e depende também do avanço dos laterais. Acho que três zagueiros não é ruim, desde que os três zagueiros, né, tenham força na recuperação. Não é o caso do Gustavo Henrique. Se caso jogar três zagueiros, Michele, Gustavo Henrique fica na sobra e os dois Kaká e o Torres saem na caça porque são mais jovens, têm mais força. Mas aí quem sai? Eu vou dar uma opinião talvez impopular. Ele abre mão de atacante. Quando abre mão de um atacante. Abre mão de atacante. Eu vou dar uma opinião impopular, assim, com todo mundo à disposição. Não sei, o Kaká ainda está engrenando, vamos esperar mais um pouco. Mas eu tô achando que eu tiraria o Félix Torres. Eu não tô gostando. Gastaram uma grana aí no Félix Torres, trouxeram o cara de fora, jogador de seleção, mas até agora não me agradou no Corinthians. Eu sou mais o Kaká. O Gustavo Henrique para mim sobra aí. Não, o Gustavo Henrique absoluto. Até porque, Michele, o Kaká foi uma contratação do atual treinador. O Antônio pediu. Se ele manda contratar, dificilmente vai ficar. O Antônio não tá mais no banco, não tá mais de novo. De novo, Michele. Porque na jogos da Comebol, ele continua não podendo ficar à frente do time ali no banco, até chegar o registro lá da UEFA. Por conta aliás, também vamos combinar, né? A UEFA tá parecendo o Detran do Brasil. O cara fez, concluiu, tá esperando chegar até hoje o registro e nada. Parece que a primeira fase todinha vai ser sem ele. É uma coisa que não tem nada. Pode, vai ser o Bruno Lazzaroni de novo. É uma coisa que não tem nada a ver. O filho do Lazzaroni, né? Grande treinador da seleção brasileira. Grande treinador. Só uma curiosidade, o jogo é importante para o Corinthians porque no mesmo horário, o jogo começa às 7 horas da noite, no mesmo horário o Racing vai pegar o Argentinos Júniors lá no Uruguai, no mesmo horário. O Corinthians nesse momento está fora da zona de classificação. Né? O Corinthians está em terceiro lugar, 4 pontos. Sim. O Racing tem 5 e o Argentinos Júnior 6. Ou seja, para o Corinthians, o negócio é vencer e torcer por um empate no outro jogo. É uma chave equilibrada. Porque se o Argentinos Júnior vencer, ele já dá uma disparada
começa a ficar complicado, porque só o primeiro colocado que avança direto. O Argentino Júnior... O pessoal às vezes esquece disso, é só o primeiro, não é o primeiro e o segundo. Exatamente. Só o primeiro que vai direto. Tem que fazer Provavelmente o Argentino Júnior... Eu também acho, o Racing é fraco, eu acho... o Corinthians tem que torcer por um empate lá do Argentinos Júnior. Vamos ver. Bom, quem entra em campo amanhã, mas pela Libertadores, é o São Paulo. E o José Paz está lá no estádio do Morumbi e tem todas as informações desse duelo contra o Cobresal do Chile, na altitude de Calama. Boa noite, José Paz. Será que vem a quarta vitória do Zubeldia no comando do Tricolor? Pois é, minha querida Michele, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. E amanhã, né? Amanhã, Cobresal e São Paulo lá no Chile, jogo importante aí da quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre esse jogo. É bem verdade, pode ser a quarta vitória do Luiz Zubeldia, técnico argentino de 43 anos, no comando aí do São Paulo, né? Já são 3 vitórias fora de casa. Ganhou lá do Barcelona lá em Guayaquil, ganhou também do Águia de Marabá lá no Pará, ganhou recentemente do Vitória pelo Campeonato Brasileiro, tem um empate aí com o Palmeiras aqui mesmo no Morumbi, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos escutar aí o Luiz Zubeldia falando aí, dando a receita desse sucesso tão rápido dele à frente do São Paulo. Vamos conferir aí, ele deu essa declaração depois da vitória para cima do Vitória no final de semana, no último domingo. Pode rodar. São Paulo tem um bom plantel, la dirigencia eligió bien los jugadores. Después muchas veces los jugadores tienen que encontrar un rendimiento cada vez mejor y tratamos de no preguntarnos mucho por qué el arranque no fue el ideal. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es poner una idea o un proceso de funcionamiento que nos dé mayor seguridad y nos acerque a un resultado positivo, en fase con balón y sin balón. Tá, então a palavra do Luiz Zubeldia, que está sendo muito exaltado internamente no São Paulo, para a alegria do jogador, para a alegria do Miller. Tá todo mundo, obviamente, gostando muito desse início de trabalho do técnico argentino no São Paulo. O São Paulo que está, neste momento, a caminho do Chile, com toda a sua delegação, comissão técnica, presidente Júlio Casares, voo fretado, tudo certo. São Paulo a caminho do Chile, treinou hoje pela manhã no CCT da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. E aí algumas informações importantes. Lucas não viajou, ele segue se recuperando aí de um problema no adutor da coxa esquerda. Ele já está recuperado, né? Já está fazendo trabalhos individualizados no CCT, mas ainda não está liberado para jogo. O Wellington Rato, com uma lesão no tornozelo, segue fora também. Rafinha, com uma fratura na fíbula, também fora. Aliás, o Rato e o Rafinha só devem retornar ao time do São Paulo no final desse mês agora de maio. E a informação que você já trouxe aí, né, Michele? Mas é sempre importante a gente repetir para a galera aí. Rames Rodrigues não foi relacionado para esta partida lá no Chile. É o segundo jogo consecutivo que o jogador não é relacionado, e aí por decisão do Luiz Zubeldia. O Rames não está machucado, não tem nenhum problema físico, não foi relacionado mesmo por uma questão técnica aí, por uma questão do Luiz Zubeldia, que preferiu então não levar o jogador lá para o Chile. Ontem o Rames postou aí imagens que a gente pode até mostrar para vocês dele, Rames, treinando em casa aqui em São Paulo, fazendo aquela musculação, aquele trabalho de abdômen, aquela coisa toda, mas jogar que é bom, não está jogando, não foi relacionado para essa partida fora de casa contra o Cobresal. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais dos bastidores do São Paulo, porque o São Paulo está de olho num jogador aí, jogador que está atuando fora do Brasil. São Paulo está monitorando, quem sabe pode virar um reforço do Tricolor nesta temporada de 2024, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Devolvo para vocês aí, para vocês debaterem essa novidade. Rames fora, Michele, olha que novidade. Beijo grande. Beijo, Zé. Miller, você porque você sempre defendeu o Rames. Sim. Desistiu de defender ou continua defendendo o Rames? Não, veja bem, Michele, se o jogador não está machucado, né? E pelo investimento que o São Paulo fez nele, Sim. né? O pessoal fica dando notícia do salário do Rames, tudo errado. Ele, entre luvas e salário, ganha 2 milhões por mês. O investimento é muito alto, para a nossa realidade. Sem contar a bonificação por jogos e tudo Ele mais. só perde pro Lucas, né? Que é 2,5 Lucas. Mas o Lucas dá resultado, diferente.
Estou comparando o valor do salário. Lucas porque... deu um título. Sem ele, o São Paulo não ganhava aquela Sim, Copa do Brasil. Isso é uma outra coisa. Mas o Rames, pelo amor de Deus, se o presidente, caso acontecer isso mesmo, esse rompimento de contrato, o São Paulo vai estar declarando que errou feio e rasgou 2 milhões por mês. Mas isso feio já e fez. rasgou, É que errou feio já foi. O mico já está na mão já. Veja bem, Michele, se o jogador está disponível, não está machucado, pelo investimento, pelo talento que ele tem, etc, eu acho que ele deveria pelo menos ficar no banco, na minha opinião. Pelo menos no banco, entendeu? É claro que Esse é o Rames? Os treinadores de hoje, é claro que os Isso. treinadores de hoje, Salazar, eles valorizam muito o desempenho do jogador nos treinamentos. Isso. E tem jogador que não é jogador de treino, é jogador Você de gostava? jogo. Você não gostava de treinar? Treinava o que eu precisava, claro, né? Tem Não vai que se treinar o matar, que você- né? Não Exatamente. Mas quando você treina, você já tá jogando o jogo de domingo, né? Então acho que é claro também que tem uma outra coisa. Não é um problema técnico. Uma deficiência técnica. Um jogador como ele, com o talento que tem, nunca vai faltar técnica. Nunca vai esquecer a técnica. É um problema de física, de dinâmica de jogo. Sim. É isso que o Zubeldia não levou. Tem que jogar pra ele, pro Rames, é isso? Sim, olha, Michele, eu falei outro dia com meu colega, ontem mesmo estava falando com um colega meu em casa, eu disse para ele assim, olha, o Fluminense no ano passado, não vai se repetir isso, tá? Mas no ano passado o Fluminense ganhou o Libertadores com 5, 6 jogadores acima de 30. Tudo veterano. Tudo veterano. O Fabinho, 43 anos. O Ganso. Felipe o Ganso Melo. sem Eu lembro o joelho. Ricardo Felipe Oliveira Melo, do o Santos também Ganso, jogou muito. o Fábio, Cano. Lembra, o Ricardo Manuel, Oliveira? enfim, Era o era Ricardo todo mundo Então, assim. o Ganso sem joelho, por que ele joga no Fluminense? Porque o Diniz primeiro gosta dele. Segundo, coloca 2, né? André e era até então o Pra Martinelli. apoiar ali. Pra correr pra ele. Quer dizer, o São Paulo, ninguém vai fazer isso pro Rames. Não fazendo isso, Aí não dá. aí ele não joga. Mas você vê, fisicamente falta. Passaram quantos treinadores lá aqui? Exato. O Dorival não pôs Carpini, ele. Dorival, Mas Zubeldia. Carpini. o Dorival nem colocava mesmo. O Zubeldia, ninguém coloca ele. Cara, a situação do Rames, pra mim, eu até lamento quando eu vejo o Morumbi pedindo o Rames. Tem uns torcedores que eu juro por Deus, não entendo. Parece que gosta mais do jogador do que do próprio clube. Quer ver jogar, Porque assim, né? pra mim, a situação do Rames já beira a falta de respeito. Pra mim, o Rames não respeita a camisa do São Paulo. Não respeita o clube. Ué, mas ele não tá lá pra ser escalado? Não tá lá para ser escalado. Ele tá lá para se esforçar para ser escalado. Eu não vejo força de vontade, não vejo desejo, não vejo... O que o Rames faz? Todas as informações quando a gente apura de bastidor, inclusive eu gosto de falar que o Cicinho, que é um grande ídolo de São Paulo, já veio aqui no Mesa Redonda e falou, o Rames, dizer que fica 2 horinhas no CT, é um ídolo de São Paulo falando isso. E quando o São Paulo foi para ser campeão, o cara não foi lá nem para comemorar título. Bom, Pra mim. seguinte, para encerrar o nosso giro pelos grandes clubes paulistas, temos o Palmeiras agora. O Verdão joga só na próxima quinta-feira, também pela Copa Libertadores, contra o Liverpool do Uruguai, lá no Centenário de Montevidéu. Você já jogou nesse Centenário de Montevidéu, Miller? Várias vezes, é um estádio, claro, né, histórico, né? Passou grandes seleções lá, grandes jogadores, né? E todas as vezes que joguei lá, realmente, a dificuldade foi muito grande, até porque o gramado não era esse gramado de hoje, né? É um gramado muito ruim e a seleção uruguaia também tinha muito nível, né? Dizem que venta muito lá. Exatamente, o gramado é ruim mesmo, então... Mas hoje a seleção uruguaia tá boa. E o Alexandre Silvestre chega diretamente da nossa redação para falar dessa sequência pesada que o time do Abel Ferreira tem pela frente. Raio Silver! Fala, Michele, tudo bem? Salazar, te vejo já na Casper, você e Michele. Miller, um beijo para você. Eu também já tive a honra de marcar presença, não para jogar bola, mas para acompanhar um grande jogo de futebol no Estádio Centenário, estádio da primeira Copa do Mundo, 1930, Uruguai campeão. E foi em 2011 que eu estive lá para acompanhar a final do Santos com o Peñarol, o tricampeonato, o início, né, do tricampeonato da Libertadores do Santos, que depois sacramentou o título jogando aqui no Paulo Machado de Carvalho, o estádio do Pacaembu. Mas o tema é o Palmeiras, que tem jogos pela Libertadores, 2, e no meio desses 2, um campeonato brasileiro contra o líder do campeonato nesse momento. Então a sequência de jogos do Palmeiras, que entra em campo nesta quinta-feira para jogar Liberta, fase de grupos, é o líder do grupo F,
o Palmeiras vai enfrentar o Liverpool do Uruguai, lá no Centenário. É o jogo desta quinta-feira. Depois o Palmeiras, no domingo, joga como mandante diante do Atlético Paranaense, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O jogo de domingo é na Arena Barueri, porque, de novo, conflito de interesses, tem show no Allianz Parque, então o jogo será na casa alternativa do Palmeiras em Barueri contra o Atlético Paranaense. E na quarta-feira da outra semana, aí sim no Allianz Parque, de novo Libertadores da América, o Palmeiras recebe o Del Valle. O Palmeiras está muito bem no Campeonato Brasileiro, deu uma subida na classificação, já está na parte de cima, 2 pontos distante do líder, 6º colocado, enquanto na Libertadores lidera, como eu disse, o grupo F. Para o jogo de quinta-feira, o Abel deve promover o retorno do Rafael Veiga, que descansou no final de semana, desgaste físico, sequer foi relacionado para a partida contra o Cuiabá. O Veiga deve retornar ao time, fica essa expectativa. O Zé Rafael, que entrou um pouquinho contra o Cuiabá, saiu do banco, jogou uns 10, 15 minutinhos. Será que finalmente retoma a condição de titular? E o trio maravilha do Palmeiras, a trinca de ases da base do Palmeiras, que vale cerca de 1 bilhão com B de bola maiúsculo de reais. Será que o Abel vai manter Endrick, o Estevão, o Luiz Guilherme? O Endrick certamente, o Estevão e o Luiz Guilherme tenho minhas dúvidas, mas são mistérios que o Abel leva para esse jogo. O Murilo, que está suspenso no Campeonato Brasileiro, fica à disposição, é claro, para o jogo de quinta-feira, mas desfalcará o Verdão domingo contra o Atlético Paranaense na Arena Barueri. Já já eu volto para falar dos bastidores do Palmeiras, possível saída, possível chegada. O Palmeiras está de olho aí num atacante bom de bola do futebol uruguaio, nível de seleção uruguaia, e que já foi adversário do Palmeiras nessa Libertadores. O Abel gostou do que viu e o Palmeiras vai tentar uma cartada para trazer esse jogador. Beleza, Ale Silvestre, já já a gente se encontra lá na aula aberta da Faculdade Casper Líbero. Falando do Palmeiras e dessa sequência de jogos, Miller, o que você acha? É uma rotina dos grandes clubes brasileiros que todo ano, né, esses times, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Fluminense, etc., São Paulo, eles vão passar, não tem jeito. O nosso calendário sempre foi assim apertado, né? Mas o Palmeiras, Michel, tem 3 times, né? O Palmeiras tem muita gente boa. Esses grandes jogadores que estão de fora ainda, que não estrearam, quando eles estiverem à disposição do Abel, todos eles, o Abel vai se alegrar demais, porque tem muito jogador bom ali. O time já é um time, né, com a identidade de 3 anos. Esses jogadores que o Palmeiras contratou, em especial o Lázaro, que já vem jogando. Bom de bola. O Lázaro sempre jogou muito desde o Flamengo, né? Chegou também o volante lá. Aníbal. O Telles, né? Tales. O outro? Muito bom jogador. Você gosta? Muito bom jogador. Vi jogar várias vezes na Europa. Então acho que o Abel, apesar do calendário, mas o Palmeiras tem elenco, e esse elenco hoje, ele está tão qualificado quanto o elenco do Flamengo. Tão qualificado quanto, sabe por quê? Porque só o do Flamengo tinha um elenco banco pra muito bom. Times Exatamente. O Palmeiras tinha um time bom, não tinha muito banco de qualidade. Dudu voltando. Exatamente. Agora Dudu volta, as novas contratações. Quer dizer, o Palmeiras, independente do calendário e da maratona de jogos, com certeza. Para mim a questão é a seguinte. Está preparado para isso. Eu não quero nem ficar falando muito de calendário, porque é difícil, é ruim, é apertado, é complicado, todo mundo sabe, mas tá assim para todo mundo. O Antônio Oliveira fez a mesma reclamação agora no último jogo do Corinthians, depois da partida contra o Fortaleza. Se eu não estiver enganado, todos os grandes da Série A vão fazer 9 jogos em maio, né? Muda-se ali as datas e tal, mas todo mundo vai fazer 9 jogos em maio. Então é um mês complicado para todo mundo nesse sentido, não só para o Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande vantagem, que é ter um elenco mais qualificado e mais numeroso. É um elenco completo, é um elenco que te dá opções, e eu já tinha falado aqui na semana passada sobre isso. O Abel Ferreira, talvez ele seja o que mais reclama sobre o calendário brasileiro, mas eu também acho que ele é o que melhor interpreta e sabe levar o calendário brasileiro. O Antônio Oliveira também está reclamando bastante. Né? Mas o Abel Ferreira, além de ter recurso humano, né, além de ter um bom elenco, já tá ele em casa, sabe né? levar
Ele sabe, ele mescla, aí quando ele põe reserva, o time vence fora, aí ele volta com o time completo para um jogo mais importante. E é por isso que a gente tem visto aí o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, bateu o campeão brasileiro agora de novo. Mesmo num calendário apertado, o Palmeiras tem um elenco qualificado para passar por isso e tem um técnico que, apesar de reclamar muito, sabe dosar muito bem o seu elenco dentro desse calendário. O elenco está melhor que no passado. Tá bom mesmo. Muito melhor. Então, essa mescla, quando ele faz e continua no mesmo nível, é uma mescla com qualidade. Flamengo e Palmeiras, Michele, Tite e Abel, eles não têm que reclamar do seu elenco. Os dois elencos vão bater. Do Galo também, eu acho. O do Galo é mais o time, Eu acho até que o Galo hoje joga o futebol mais legal de assistir. Vou sair da pauta. O Tite está balançando lá no cargo, vocês acham Ele está justo? sofrendo muita pressão, Vocês acho acham muito justo? cedo. Muito cedo, muito cedo. Tem muita injustiça, muita implicância. O flamenguista, eu não sei, tem uma ala dos flamenguistas que... não queremos só vitórias, tem que golear, tem que jogar Quem mandou bem. bem pro Corigão, hein, Tite? Não, mas Michele, mas também. é bem verdade que o time do Flamengo não está jogando nada. Então. É bem verdade. Começou muito bem, deu uma queda e tudo mais, mas é muito cedo. O Tite ele está conseguindo engessar o time do Flamengo. Conseguiu. Tirar aquela espontaneidade, Olha, Michele, aquele talento, né? Até a 3 do Campeonato Paulista, quarta divisão, eu acompanho. Eu gosto. Né? Eu gosto de futebol. E o jogo do Flamengo eu assisto todos. Não só de agora, né? O time do Tite, esse ano, pra mim, não fez uma partida plena. Como estava com o Dorival. Que o time que mais chegou perto do Jorge Jesus foi o do Dorival. Foi. E o do Renato. Mas o Dorival também saiu de lá por causa dessas mesmas justificativas, tanto da diretoria quanto da torcida. Eu acho que o Dorival, ele ganhou, mas o time não jogou tão bem, ali a diretoria não podia reclamar do Dorival, porque o time jogou muito bem. Foi campeão. Agora, reclamou. Agora com o Tite não. Gostavam dele. Com o Tite não, com o Tite o time não o papo era sempre o mesmo. Não, mas dá pra jogar melhor, dá pra jogar mais bonito. Tá lá desde outubro, mas o time parou, eu acho. Não, teve uma queda mesmo, teve uma queda. Mas agora, para chegar e falar de possível saída, pelo amor de Deus, perder o Tite por causa disso seria uma burrice. Não, mas se ele perder mais uma... Não, vem cá, se ele perder do Corinthians no Maracanã... Não fica. Aí pesa. Aí pesa. E o Corinthians, hein? Aí ganha uma moral, hein? Exatamente. Já pensou? Ganhar lá no Maracanã? Já pensou? Eu acho difícil ganhar. Eu acho difícil isso acontecer. Sabe qual a última vez que Tite e Corinthians se enfrentaram? Quando? 2009. Vale uma matéria, hein? Já tá no VT, já. De hoje? De hoje? Não é pra hoje. Não é pra hoje. Isso aí é só uma informaçãozinha no meio do Não dá, VT. porque a nossa concorrência, que nossos queridos amigos jornalistas aqui, beijo pra todos, eles copiam nós. Michele, treinadores absolutos no Brasil, você tem 2. Deixa eu puxar minha roupa. O Abel e Renato Gaúcho. Mas os outros são todos inteirinhos. O Renato Até porque tá no Grêmio, né? Porque quando ele sai do Grêmio, ele não... Não, atualmente. Sim. Atualmente, nesses no dois Grêmio, treinadores, ele sempre vai ser. Eles são intocáveis. Sim. Bom, agora a gente vai falar sobre a tragédia causada pelos alagamentos no Rio Grande do Sul. A CBF anunciou hoje que todos os jogos envolvendo os clubes gaúchos nas competições nacionais estão suspensos até o dia 27 de maio. Assim, na Série A, Grêmio, Inter e Juventude não vão entrar em campo como mandantes e nem como visitantes. O trio vem recebendo apoio de outras agremiações. Na manhã de hoje, olha a situação do estádio. Na manhã de hoje, a Leila Pereira, do Palmeiras, a presidente, o Júlio Casares, também presidente do São Paulo, e Rodolfo Landim, do Flamengo, se reuniram e ofereceram ajuda aos times gaúchos. Os representantes de Verdão Tricolor e Rubro Negro disponibilizaram para alojamento, treinamento e partidas o Ninho do Urubu, a Academia de Futebol, o Allianz Parque, a Arena Barueri, o CT de Cotia e o Morumbis. O Corinthians também colocou à disposição o CT Joaquim Grava, o CT da Base, o Parque São Jorge e a Neoquímica Arena. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui, Miller e Thiago Salazar, vocês acham que o Campeonato Brasileiro deveria ser suspenso? Sim, eu acho. Acho que uma medida razoável seria suspender o campeonato. Primeiro pelo clima, não sei se tem clima para comemorar, para fazer festa, diante de tudo que está acontecendo. Segundo, que essa medida da CBF ela vai causar um desequilíbrio também técnico, porque você vai ficar adiando partida desses times até quando e como que eles vão fazer essas partidas depois. Grêmio e Inter e Juventude também
talvez tenham que fazer partidas atropeladas, eu não sei se isso vai estender o Campeonato Brasileiro, aí tem a grande discussão, porque se houver a paralisação, não vai ter data, mas, enfim, sinceramente, eu acho que a medida mais plausível seria suspender o campeonato, parar o campeonato. Porque até 27 de maio não vai voltar até tudo que tudo normal, se resolva. Gente. Com essa decisão da CBF, é uma medida paliativa que eu também não sei de que maneira ela vai ser concretizada, porque é fácil você falar assim, olha, esses 3 aqui, esses 3 não vão jogar. E como que você vai enfiar esses jogos depois de 3 clubes contra as outras equipes num calendário tão apertado? Sinceramente, não sei como que a CBF vai fazer isso. E aí, jogador, eu fico tentando pensar uma forma... Tudo parece injusto, porque mesmo assim, vamos pegar o Grêmio, vamos levar o Grêmio para se alojar lá em São Paulo e ficar no hotel, lá no Hotel, por exemplo, de Itu, treinando e tal. Mas, e aí, vai jogar... E o desequilíbrio técnico? Ele não vai ter a sua torcida, Aquela vai estar longe... questão de não ter torcida, de estar longe da família, a questão psicológica. Como é que é? O que você enxerga nisso tudo? Porque, para mim, a única alternativa seria eles virem para cá, tipo Copa do Mundo, se alojar em hotéis e tudo mais, e os jogos serem realocados. Mas vai ter o peso da questão da torcida. E aí? Olha, Michele, eu vejo, assim, o que vocês falaram, o que o Salazar falou, muito coerente, porque... na Europa, se acontecesse isso, ia paralisar o campeonato. Ia. E olha que os valores lá comerciais não se comparam com o Brasil, porque lá é euro. Então, quer dizer, sem comentário, né? Eu sou o Grêmio, Inter e Juventude pressionaram a CBF até o dia de hoje. Até hoje, para paralisar o campeonato, e eu acho justo, como o Salazar falou. Eu também concordo, eu acho justo paralisar o campeonato. Só que vem a outra vertente. O comercial, que os direitos de televisão que compram os direitos, gasta bilhões, né? As casas de apostas, etc, também tem isso. Não tem realmente, se paralisar o campeonato, nós sabemos disso, que não tem data. Até porque, Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, eles realmente colidem com o calendário do Campeonato Brasileiro. É por conta disso que não vai parar, que a CBF não parou o campeonato. Porque eu achava muito mais correto paralisar o campeonato. O justo seria parar o campeonato. Parar o campeonato até restabelecer a ordem, no caso, em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul. Mas você sabe, até porque essa questão, né, quando a gente fala deles viajarem e se alojarem em outro local, não, veja bem, eles vão ficar com saudade da família, Michele, a situação toda lá de calamidade. Veja bem, eu acho assim, eles virem para São Paulo, Rio, que seja, aí a opção deles, né, porque todos os grandes clubes abriram as portas, e acho legal isso, é positivo, porque o jogador não fica parado. Lá não tem lugar para treinar. Lá não dá para treinar. Não, o Renato Gaúcho saiu do hotel dele, que estava ilhado, ele saiu resgatado, como todo mundo que está lá nessa situação. Então eles virem para cá treinar, para manter o ritmo, a forma, beleza, acho maravilhoso, mas tem que jogar no seu campo. Sabe uma outra forma, de repente? A partir de agora, os jogos, não ter aquilo de jogar fora de casa, tudo vale, não sei, não adianta porque não tem torcida. Não dá, também não vai dar. Não dá? Tudo vale um ponto? Não dá, e eu acho complicado a gente também ficar pensando só na questão técnica, é isso que me pega, assim, para mim, o que está acontecendo lá é tão maior do que os jogos de futebol, claro, é tão desesperador, que eu sinceramente não consigo ver um jogador... Aliás, assim, toca todo mundo, mas quem está lá vivendo, quem está perto, quem tem as suas raízes lá, eu acho que sente diferente e provavelmente tem mais pessoas envolvidas. Então, até para eles entrarem em campo, a motivação de jogar, sabe assim, o desejo de buscar os 3 pontos, a cabeça, o desequilíbrio técnico, fora do seu campo, sem a sua torcida. Depois vai enfiar esses jogos onde, e aí eles vão ter que fazer os jogos também com pouco tempo de intervalo, isso também vai trazer um desgaste físico. Mas isso daí, toda essa água, tem previsão de baixar? Então, isso que eu estava pensando. Parece que vai demorar de 20 a 30 dias para baixar. baixar. A paralisação até dia 27 de maio. 27. Então, até o dia 27 de maio, essa paralisação não vai acontecer nada. Nada. A água não vai abaixar, Vai. O problema não vai se resolver assim. Lógico, a vontade de todos para resolver o problema, ajudar, é muito grande, eu acho louvável. Não poderia ser diferente, principalmente por parte dos políticos. Agora, a água não vai abaixar, os 2 estádios, assim como toda a cidade, estão, né, alagados, então acredito que a CBF fez isso. Seria melhor ter parado o campeonato do que fazer isso, porque não vai adiantar, não vai resolver o problema.
Entendeu? É uma situação muito complicada que precisa ser avaliada com muito, muito cuidado e colocar os interessados ali para também discutir, né? José Paz, chega mais. Quer dizer que o técnico Luiz Alegria, não é o Zubeldia que é Alegria, está perto de ganhar um reforço vindo do departamento médico? Quem é? Fala quem é, Zé Paz, fala. O lema aqui agora, viu, Michele, é Zubeldia e Alegria. E é bem por aí mesmo, o técnico argentino aí de 43 anos está perto de ganhar um reforço caseiro. É o Wellington, né, lateral esquerdo do São Paulo, que teve um problema físico aí, está fora já há um tempinho, uma lesão ligamentar no tornozelo. Ele está próximo de voltar, mas não volta agora contra o Cobresal, o jogo que acontece amanhã lá no Chile. Ele deve voltar contra o Fluminense na próxima segunda-feira, às 19 horas, jogo que acontece aqui no Morumbi. Estarei aqui trazendo tudo para vocês do pré-jogo no Gazeta Esportiva. E o Wellington então está se recuperando, deve ser a novidade. O São Paulo vive um problema aí na lateral esquerda, né? Com a saída do Caio Paulista lá para o Palmeiras, o Wellington acabou ganhando a titularidade, uma titularidade meio forçada, meio não tem tu, vai tu mesmo. Aí começou a ser questionado, acabou indo para o banco de reservas, voltou, tá num imbróglio de renovação de contrato aí, não consegue renovar o contrato, tá emperrada a situação, o Wellington puxa daqui, o São Paulo dali, tá travada essa negociação, tá caindo no colo aí do Patrick, né? Essa situação de ficar ali na titularidade da lateral esquerda, mas o Zubeldia, o Carpini também não, mas o Zubeldia ele ainda não tem a confiança de colocar o Patrick, que é um menino da base, vem improvisando o Michel Araújo ali do lado esquerdo. E por causa de toda essa questão aí, o São Paulo tem plena consciência que hoje a lateral esquerda é uma posição carente, o São Paulo está olhando o mercado. E aí surge a possibilidade do Alexandro, jogador de 33 anos, que está lá na Juventus da Itália há muito tempo já, foi revelado pelo Santos, passou pelo Santos, é campeão da Libertadores com o Peixe, naquele time que tinha o Neymar, tinha o Ganso, Danilo, Rafael Cabral. O técnico era o Muricy Ramalho, que hoje é coordenador aqui no São Paulo, então isso pode ajudar na negociação. Mas por enquanto, o São Paulo apenas monitora a situação, monitora de longe. E por quê? Porque o Alexandro, que tem contrato até agora o meio do ano lá com a Juve, ele ainda não sabe se vai continuar na Europa, se vai tentar continuar lá no velho continente ou se vai retornar para o Brasil. Se ele retornar para o Brasil, se ele tomar essa decisão, o São Paulo vai com tudo para tentar essa contratação, porque é um jogador que chegaria para ser titular com certeza desse time, é um jogador que já passou pela seleção brasileira, é um jogador rodado, experiente, com títulos importantes, com uma carreira importante, então agregaria demais a esse time do São Paulo. Mas por enquanto o tricolor apenas monitora a situação, porque o próprio Alexandro ainda não decidiu se vai tentar continuar lá na Europa ou se vai mesmo retornar para o Brasil. Devolvo para vocês debaterem essa situação. Um beijo grande para todo mundo e tchau, Michele. Tchau, Zé. Beijo para você e pro Theo e pra Gi. E aí? Olha, eu duvido que seja só o São Paulo nessa briga, porque o Alexandro é um grande jogador, muito bom jogador. Se ele resolver, como disse o José Paz ali, não, vou voltar para o Brasil, meu amigo, vai todo mundo correr atrás, vai todo mundo ligar para o empresário, ligar para o Alexandro. Eu já ligava cada um tentar agora. o seu jeito, porque o Alexandro se encaixa em qualquer time aqui do Brasil, qualquer time sobrando. Para o São Paulo cairia como uma luva, porque, como disse o José Paz ali, é um grande problema desse elenco do São Paulo, é a lateral esquerda, não é de hoje, né? Não é de hoje. É um grande problema, tem a situação do Wellington, mas também que não é um jogador, ele oscila bastante, faz bons jogos, jogos que eu não gosto muito. Enfim, há um problema, uma carência na lateral esquerda do São Paulo e o Alexandre é um grande lateral, Se ele decidir vir para o Brasil, está mais do que certo o São Paulo de ir atrás e se puder, se tiver grana para fazer essa contratação, tem que fazer, Miller, não tem que medir esforço não. Olha, o São Paulo precisa de um lateral esquerdo, o São Paulo precisa de um outro lateral direito, o São Paulo precisa de um meia. Esses três jogadores de nível, tá? Não para compor elenco. O São Paulo precisa nessas três posições. O São Paulo está carente. Né? Lateral direito, as laterais do São Paulo. Está carente porque o Ramos não joga, né? Então, as laterais e o meia. Acho que o São Paulo, se contratar nessas três posições, jogadores do nível do Alexandro, aí o São Paulo pode bater de frente com o Palmeiras, Atlético e Flamengo. O Alexandro muda, como a gente fala, muda patamar, né? Muda o patamar da equipe. Agora é duro, né? Você traz um meia, como disse o Miller, pagando aí 2 milhões pro cara por mês e a gente está aqui falando que tem uma carência naquela posição. É inacreditável. Essa contratação do São Paulo é inacreditável. Bom,
Falando em reforço, o Palmeiras também está se movimentando no mercado. Ô Silver, conta pra gente, quem que é esse alvo do Verdão? Tia Leila vai abrir o cofrinho? Moedas bem contadas, Michele. Lúcio Rodrigues. Luciano Rodrigues é um atacante uruguaio, 20 anos. Está disputando a Libertadores pelo Liverpool, que é adversário do Palmeiras. Chamou a atenção do Abel Ferreira no jogo aqui de ida, digamos assim, da fase de grupos. O Abel gostou dele. Palmeiras deve competir com o River Plate por esse jogador, que teria mercado na Europa, não chegou nada de muito tentador para ele, Lúcio Rodrigues. E o Palmeiras está nessa briga assim, é um atacante que atua nas 3 funções lá da frente. Ele joga mais por um lado, ou pelo outro, ou até mesmo centralizado. Jogador de nível de seleção, já teve algumas convocações. É um cara muito bem cotado lá entre a imprensa, entre os jornalistas uruguaios, só que é uma bala, hein? Cerca de 75 milhões de reais, é o que estaria pedindo o Liverpool do Uruguai, aproximadamente 15 milhões de dólares. Mas poderia chegar sim. O Palmeiras, nessa aproximação até em relação ao jogo que vai ter na quinta-feira, talvez tente ali algum contato mais próximo para alinhar um negócio. Palmeiras que espera, assim como o Abel Ferreira, por reforços do próprio elenco. O Abel disse isso, né? Estou contando com os reforços dos caras que estavam machucados aí. O Dudu e o Bruno Rodrigues, os 2 atacantes, já estão em fase final de transição física. Expectativa, talvez, deles aparecerem já no final desse mês, ou no máximo começo, primeira ou segunda semana, no mais tardar, do mês que vem, ficando à disposição do Abel. O Dudu, principalmente, né? Um ícone desse time, dessa era palestrina tão vitoriosa. E o Bruno, que chegou e se machucou, os 2 vindo de contusões, de problemas ligamentares nos joelhos. Então é uma situação um pouco mais delicada, mas já estão em fase final de transição, prontinhos aí para retornar ao time. E o Rony pode ir embora na metade do ano, hein? Fiquei sabendo que o Rony tá meio assim, ó, se chegar uma proposta legal, o Rony chispa. E o Endrick vai embora também, né? Isso aí todo mundo já sabe. Beijo. Esperto, olha aí, tem que ficar esperto, porque ó, Rony vai embora, o Endrick embora, aí não dá. É por isso que estão atrás de atacante. Estevão trouxeram indo o Lázaro, embora. agora estão atrás aí do Luciano Rodrigues. Vê quanto vai dar, mas ó, esses aí uns já são realidade, outros são ficção. Mas é assim, faz parte do jogo. O Lúcio, como disse ali o José Silvestre, é irmão do Emiliano Rodrigues. José Silvestre? Eu falei José? Misturei o José Paes com... Ai, meu Deus, misturei os 2 repórteres. Como disse o Alexandre Silvestre, o Lúcio Rodrigues, ele é irmão do Emiliano Rodrigues, atacante do Atlético Goianiense. O irmão dele joga aqui no Brasileirão. Bastidores. Agora, sinceramente, uma grande aposta. Ele joga no Liverpool do Uruguai. É um nível muito mais baixo daqui do que a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não é um grande goleador, ele é um jogador de poucos gols na temporada e tudo mais. Não sei, é difícil opinar em cima disso. Tem que ver um pouquinho para saber, né, Miriam? Não, acho que o Palmeiras não precisa desse atacante. Para pagar essa não bala precisa. aí? O Estevão não vai sair agora, não vai. Não. O Estevão não sai É agora, só- até porque ele é de menor. É. Então, isso é fato. Ele vai ficar mais um ano lá. Vai ficar mais um ano no Palmeiras. Mais um ano e não vai ficar mais. E o Rony? Dudu voltando. Não, Dudu volta. O Lázaro joga muito Acabou bola. de chegar o Lázaro. Mas volta como, Dudu, entendeu? Poxa vida, ele Tá parado faz faz mais de um ano. faz 5 partidas seguidas aí, já tá na plenitude. Mas ó, vamos pensar assim, o Endrick vai embora, o Rony pode ir. Então. Ficaria só o Flaco ali de centroavante. Sim, mas lógico, contrata um outro de área. O Breno já Não, foi, não, não deixa Breno te já escutar foi. isso aqui, que aí a tia não compra ninguém mesmo. Contrata um outro de área, mas volta o Dudu, tem o Lázaro, tem o Estevão. Poxa, ó, Aí, tá bem servido. aí o Estevão fica Eu acho titular. que tá bem servido, porque os caras são bons, mas pensando em número, um calendário tão cheio, os jogos se atropelando, acho que vai precisar contratar. Depois- Talvez até 2, um de ponta, um de beirada e um ali para referência do ataque. Não. Talvez precise. Os que estão lá são bons, mas vai ter o desgaste físico. E aí na hora que bater o desgaste físico no segundo semestre, sem o Endrick, de repente sem o Rony, vai precisar contratar. E a gente não vai falar do Jô mais?
Não dá tempo, que o Jô foi preso e acho que agora vai ser solto? Não, mas o clube pagou, O né? atacante Jô foi preso ontem em Campinas, acusado de falta de pagamento de pensão alimentícia. 37 anos, estava lá no interior paulista para o duelo do time amazonense contra a Ponte Preta pela Série B. Hoje, a assessoria do atacante divulgou uma nota oficial informando que o Amazonas pagou o valor atrasado e que o corpo jurídico do clube está dando toda assistência para o atleta. Ainda segundo a assessoria do atleta, o alvará de soltura já foi expedido pela Justiça. O jogador foi liberado pouco antes do início do Gazeta Esportiva. Acho que ele tem 8 filhos, se não me engano, não é? Não, mas não precisava chegar nessa situação. Nesse ponto, mas também não estava recebendo salário, não é isso? Não, tudo bem, mas não precisava chegar nesse ponto mesmo assim, né? Resultado da enquete. O que vai dar no jogo entre Nacional do Paraguai e Coringão pela Copa Sul-Americana? A maioria respondeu que vai dar Nacional. O que eu falei? Nacional do Paraguai. Você está apostando no Nacional? Não, não vai dar Nacional do Paraguai. Mas o povo acha que vai. Um beijo para vocês, Jornal da Gazeta. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.